Outro assunto importante de hoje é esse embate entre alguns setores do parlamento e o judiciário e o legislativo. A gente sabe que o bolsonarismo ele tem alimentado uma guerra contra o judiciário, contra o STF. O Bolsonaro liderou isso. O ministro Flávio Dino, numa entrevista recente, ele falou que a sede do STF foi a mais destruída, era onde o ódio se concentrava mais. Tem alguns movimentos no Congresso, por exemplo, para criar mandato para ministro do STF. Enfim, como é que você faz a leitura desses embates entre o legislativo e o judiciário? Pois é, Miguel, eu tenho para mim que o parlamento, né, e nós mesmos, né, somos considerados, né, e somos de fato parlamentares. O parlamento é o lugar da fala, é o lugar do discurso, o lugar do debate, o lugar das divergências, né, e a gente precisa, né, com as divergências, caminhar para as possíveis convergências. Onde é que a gente caminha? Nós sabemos que os poderes na nossa república, eles são autônomos e cooperam entre si. Existe um desejo muito grande, né, de parte considerada do parlamento brasileiro, e de modo particular, né, voltado com os discursos da extrema-direita, de, nesse momento em que o judiciário faz, de modo particular, a averiguação daquilo que foi uma das maiores aberrações das mobilizações que foram tramadas desde a perda das eleições em 30 de outubro, que foram os acampamentos, etc. Então, o Supremo Tribunal Federal, que está se debruçando sobre os processos de julgamento e de prisão dos terroristas que quebraram Brasília, que quebraram o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal foi o mais quebrado, está certo, Flávio Dino, que quebraram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Nesse momento que o Supremo Tribunal faz o seu papel, e a obrigação dele fazer esse papel, fazer essa discussão e trabalhar aquilo que são as métricas desses crimes, como é que eles podem ser reparados, a extrema-direita vem com outro discurso, né, que é sempre o discurso da moralidade, aí está querendo discutir temas que são nossos, etc., etc., e aí acaba querendo fazer uma baita cortina de fumaça. Eu acredito, inclusive aqui no parlamento, nós estamos vendo uma semana de obstruções. Todo o pacote de obstrução está colocado sobre a mesa pela extrema-direita, estão alegando que são essas pautas morais, como a pauta das drogas, do marco temporal, etc. Mas, no fundo, é muito mais que isso. É uma reação para tirar do STF o poder de fazer o julgamento que eles são, na verdade, os possíveis réus, que eles tramaram tudo isso. Então, quando nós pensamos, só para trazer um exemplo, Miguel, que é o exemplo do marco temporal. O projeto de lei aprovado na Câmara Federal e o projeto de lei aprovado no Senado essa semana, eles são inconstitucionais. Né, inconstitucionais. E o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, ele tem que dizer isso. Não tem jeito. O artigo 231 da Constituição diz que as terras dos indígenas devem ser demarcadas e eles têm direito a elas e o poder e o governo tem o dever de demarcá-las. Então, é isso, né? Mas, assim, existe, né? O Senado aprovou lá a questão da decisão monocrática, né? Aliás, o Alcolumbre foi, né, ágil, parece que em 40 segundos aprovou. Ou aquilo estava muito bem arquitetado, o que não me parece ser a realidade, ou então ele, na verdade, passou a régua rápido, né? Quer dizer, vamos votar isso aqui depressa. Quem aprova fica como está, e passou na Comissão de Constituição e Justiça, vai ao plenário agora a questão das decisões monocráticas. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal já disse que essas são questões que podem ser alinhadas internamente, etc., as decisões monocráticas. Então, há debate a ser feito. Mas, ao fim e ao cabo, a grande luta da extrema-direita é a luta de calar aqueles que os incomodam. E o Supremo Tribunal Federal está incomodando eles. Não foi igual quando aconteceu no impeachment da presidenta Dilma. Aí eles aplaudiam o STF, né? STF era para eles o máximo, né? Mas agora eles estão apavorados porque o STF está investigando o dia 8 de janeiro. Bem lembrado. O STF antes era
a igreja na qual eles rezavam, né? Agora eles não gostam mais. Ô, Raymond, ainda sobre essa obstrução, você mencionou essa tática de obstrução da oposição, como é que está isso? Eu tenho lido algumas notícias um pouco contraditórias, no cafezinho a gente publicou algumas coisas sobre isso. Como é que a base governista está fazendo com essa obstrução? Ela vai prejudicar alguma coisa? Ou já foi resolvido isso? Eu acho que um dos prejuízos que tem, Miguel, é o nosso cansaço, né? Porque é duro lidar com os discursos fascistas, discursos de ultradireita, de extrema-direita no plenário. E ontem, para você ter uma ideia, nós votamos o projeto da cota de tela para o cinema nacional. Imagina, o cinema nacional, o projeto de lei era um projeto para garantir que o cinema nacional tivesse direito às salas de exibição dos cinemas brasileiros. E aí, teve deputado dizendo, por exemplo, agora com essa história de cota é só para dar condições a quem não tem a mínima competência, porque agora vai começar a passar um punhado de podridão, coisa feia, coisa mal feita no cinema brasileiro, desconsiderando a cadeia de produção de audiovisual brasileiro, que é de excelência, é bom que se diga, de excelência. Então, a obstrução deles, no meu entendimento, até agora, a única coisa que tem dado é cansaço para a gente. Nós ontem saímos da Câmara, Miguel, era 15 para meia-noite, mas nós vencemos todas as votações. Todas. Perderam todas. Inclusive, vencemos algumas votações com quórum de PEC. Tivemos uma votação que vencemos por 320 votos. Então, eles estão obstruindo usando todo o pacote de obstrução e cansando o processo legislativo na tentativa de que nós desistamos de fazer o debate. Mas o bloco do governo, o bloco, né, mais firme e mais centrado no governo, tem estado ali presente, tem estado firme, e a gente tem conseguido vencê-los, né? A obstrução é um instrumento do parlamento, né? A gente também faz obstrução, né? Isso é normal, mas essa obstrução, ela é, na verdade, uma obstrução que está levando eles, né, os que obstruem, levando eles à derrota sistemática. Temos vencido todas. Agora, volto a dizer, quero deixar esse ponto aqui bastante claro. O motivo da obstrução, a justificativa para a obstrução, está escondida atrás de uma cortina de fumaça. Eles estão dizendo que são as pautas morais, estão dizendo que é a questão da liberação das drogas, estão dizendo que é a questão do marco temporal, mas, na verdade, não é. Do casamento homoafetivo, mas não é. A questão deles é, eles estão apavorados porque a CPI do MST já deu água, não conseguiram aprovar nem relatório, né? A CPI do MST, e a CPI do 8 de janeiro, nós temos 22 votos contra 11 deles, para derrotar o relatório deles e para aprovar o nosso relatório, onde a gente vai colocar lá os podres desses e dessas que quebraram o Brasil no dia 8 de janeiro. Então, eles estão apavorados. Muito bem. Sobre o 8 de janeiro, você já mencionou aí sobre essa expectativa da oposição bolsonarista ser derrotada, mas eu queria que você, se pudesse aprofundar um pouco mais sobre uma análise sobre essa CPMI, esses depoimentos, como isso, na sua opinião, tem impactado a opinião pública. Tudo bem, Raymond? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu só vim pegar aqui uma fonte do telefone, mas estou te ouvindo bem. Tá. Não, eu queria só fazer uma análise dessa CPMI. Você já abordou aí, passar rapidamente sobre isso, mas na sua opinião, qual o impacto político na opinião pública, no país? Né? Já é possível, já está no finalzinho, fazer uma análise dos resultados dessa CPMI do 8 de janeiro. Pois é, essa CPI do 8 de janeiro, eu gosto sempre de dizer isso, sabe, Miguel? Assim que os bolsonaristas apresentaram o pedido de CPI, eu particularmente, né, a gente que é governo, a gente sempre diz assim, a CPI não é para nós, CPI sempre desgasta o governo, né? Sempre desgasta o governo. Eu tinha um pensamento contrário. Eu achei que desde fevereiro, março, quando eles saíram com essa ideia da CPI, acho que a gente devia ter assinado.
Mas também, na política, os passos são sempre sábios, né? E a demora foi dando para eles mais coragem, mais coragem, mais coragem. Nos acuavam, nos colocavam contra a parede, diziam para nós, queremos ver agora se vocês assinam o CPI do dia 8 de janeiro, porque vocês foram coniventes, vocês é que permitiram que a quebradeira acontecesse, não fizeram a segurança correta. A gente foi dando corda, até que chegou o momento que a gente resolveu assinar a CPI para que ela fosse instalada, porque estava muito claro para nós, muito nítido para nós, de que, na verdade, essa seria uma CPI que vinha ao encontro do nosso desejo, que é o desejo de averiguar e de colocar às claras o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eles, na verdade, vieram aqui, muitos deles vieram com habeas corpus, né? Vieram com pedido para ficar em silêncio, para permanecer em silêncio. Vieram aqui com decisões judiciais dizendo ao parlamento que eles não tinham obrigação de responder às perguntas. Muitos deles não responderam a muitas perguntas e muitos deles ficaram encalacrados, porque começaram a responder e não tinham as respostas adequadas, não tinham coerência. Então, nós fomos ganhando campo, e estamos terminando a CPI, deve ter mais uma sessão apenas, e o relatório vai ser apresentado. O relatório vai ser muito desfavorável a eles, porque a gente tem maioria e porque eles próprios, né, já entenderam que o que fizeram no dia 8 de janeiro foi criminoso, beirou ao fascismo, e a gente vai levar isso adiante. É claro que a CPI não é uma decisão sumária de condenação, mas ela é uma investigação, e essa investigação ela tem consequências. Então, muitas pessoas que aqui vieram serão, na verdade, a investigação sobre elas será ainda aprofundada, e muitos deles durante as oitivas, foram réus confessos, né? Então, a CPI do dia 8 de janeiro, ao contrário do que eles imaginavam, ela foi muito proveitosa para o governo, porque ela colocou às claras esse processo de tentativa de golpe. E é bom lembrar, né, para dar nome aos bois, para dar nome ao gado, né, porque às vezes o dono do gado também é gado, né? O presidente, ex-presidente da República, o inominável e duplamente inelegível, ele é um dos grandes condutores do golpe, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, e isso vai ficar muito bem expresso no relatório na comissão parlamentar de inquérito, que terá o seu fim daqui a 15, 20 dias. Muito bem. Raymond, a gente já daqui a pouco vai terminar o ano. O que falta de importante para aprovar? Eu sei que tem que aprovar o orçamento de 2024. Né? O Congresso tem alguma coisa do arcabouço, né? Tem reforma tributária. O que tem de importante ainda? E qual a expectativa da base governista para essas votações? Primeiro, nós queremos, na verdade, deixar de lado, né, uma emenda à Constituição, que é a PEC 32, que fala da reforma administrativa. A gente quer sepultar essa PEC. Né? O governo quer, nós, os parlamentares do campo progressista, queremos. A reforma administrativa, do jeito que ela foi proposta na PEC 32 pelo governo Bolsonaro, ela não vai passar. Então, a gente primeiro dizer para você o que a gente não quer. E a gente está lutando porque existe um grupo de parlamentares que considera que o Estado é mínimo e que, portanto, os servidores são muito bem remunerados, a carreira do servidor público é uma carreira que precisa de ser combatida e combalida, e a gente, então, não quer a aprovação da PEC 32, estamos lutando contra ela. Depois, a gente tem também a mini-reforma eleitoral, que nós aprovamos na Câmara, mas que ela não vai prosseguir, porque o Senado não vai apreciá-la, então nós vamos continuar para 2024 com a mesma reforma, com a mesma legislação eleitoral que estava vigente para a eleição de 2022. Mas nós temos alguns projetos que são importantes para nós.
não sabemos se eles serão apreciados ainda, porque a gente ainda tem que garantir uma certa correlação de força mais ampliada para aprová-la, que é a questão da taxação das grandes fortunas. Isso, para nós, é justiça distributiva, é justiça tributária, é justiça social, e a gente precisa fazer isso. Nós precisamos colocar esse projeto em pauta. O ministro Haddad e a ministra Tebet e a ministra Esther, que são aí o triplo ministério que discute as questões da gestão e as questões da economia e do planejamento, têm elaborado e discutido esse tema, mas não é fácil aprová-lo na Câmara Federal, mas está no nosso horizonte. Mas a grande matéria a ser aprovada na Câmara é a matéria orçamentária. Lembrando que no ano passado nós conseguimos aprovar a PEC da transição. E a PEC da transição, ela foi um golpe no bom sentido, quer dizer, foi um corte, né, no teto de gastos, né? A gente tem a emenda constitucional 95, que trouxe o teto de gastos e que, portanto, tirou recursos da educação, da saúde, da assistência. Com a PEC da transição, a gente conseguiu voltar recursos, conseguiu furar esse teto, porque esse teto ele prejudicava os mais pobres, prejudicava a saúde, a educação e a assistência social no Brasil. Nós conseguimos avançar, e agora, com o orçamento de 2023 para valer em 2024, que a gente vai aprovar em 23 para 24, ele precisa ampliar ainda mais. Precisamos ter mais recursos, e o ministro Haddad, que eu quero fazer uma deferência ao ministro Haddad, quero dizer da grandiosidade dele e da sua equipe, do quanto que esses homens e mulheres, né, o ministro Haddad e sua equipe, têm trabalhado para discutir as questões orçamentárias, as questões fazendárias, as questões tributárias. Então, acho que esse é o grande papel nosso daqui para o final do ano, e para além da reforma tributária, que também tem que avançar de alguma forma.